Bom, vamos à aula de administração Shell. O Shell padrão do Linux é o Bash, mas você pode utilizar vários outros Shells no Linux. Tem um comando que pode alterar o Shell padrão para cada usuário. Tá? O Shell nada mais é do que o local onde você vai digitar os comandos, controlar o sistema. Tá? E uma das coisas importantes quando a gente fala sobre Shell são as variáveis de ambiente. O que é uma variável de ambiente? Né? É uma variável que vai guardar algo numa região da memória, que é um dado que vai ser utilizado, que pode ser utilizado por diversos programas. Então, por exemplo, a gente tem a variável de ambiente user. Tá? Toda variável no Shell ela é representada por cifrão e um nome. Não é obrigado a variável ser escrita com letra maiúscula, mas geralmente se utiliza assim, com letra maiúscula, tá? Melhora a legibilidade. Então, por exemplo, como que o sistema sabe que o usuário que está autenticado é o root? Porque esse valor está guardado dentro da variável cifrão user. Tá? Cada usuário tem a sua variável de ambiente. Então, por exemplo, quero saber qual que é o home do usuário que está autenticado. Verifico o conteúdo da variável com o comando echo. Então, /root. Quero ver qual que é o diretório corrente. Existe uma variável de ambiente chamada pwd. Tá? Por exemplo, /root também. É o diretório que eu estou no momento. Você pode conferir com pwd. Você pode tentar dar um echo em cifrão old pwd. Ele vai falar em qual diretório que você estava anteriormente. Tá? Isso é que ajuda, por exemplo, você dar aqui um cd hífen. Como é que ele sabe qual foi o último diretório que você estava anteriormente, né? Quando você dá cd hífen, você vai para o diretório anterior, justamente pelo conteúdo da variável de ambiente old pwd. Tá? Qual é o nome da máquina? Cifrão hostname. Então, no caso aqui é Geeked Bookstore. Qual que é a quantidade máxima que o meu sistema aqui consegue armazenar de histórico de comando? Por padrão está 500. Qual que é a variável de ambiente que guarda o formato do meu prompt? É o PS1. Tá? Cifrão timeout. Essa variável de ambiente não tem nada, mas ela pode definir um timeout para fechar a sessão. Tá? Existem várias outras variáveis de ambiente, como por exemplo a variável de ambiente path. Essa é a principal. Então é ela que vai armazenar em quais diretórios o sistema deve buscar por comandos, por binários. Então aqui ele tem os diretórios que vai buscar. Então, por exemplo, o srlocal sbin, aí vem o próximo, srlocal bin, o srbin, sbin e o srbin e sbin e bin. Então, por exemplo, quando você digita ls, você não digita o caminho completo, não precisa digitar. Por quê? Se eu usar o comando it, ele está em /bin. Se eu der um echo cifrão path, você vai ver que o /bin está na variável de ambiente path do usuário root. Então veja aqui, ó. Então por isso que ele consegue encontrar. Tá? Então cada usuário no sistema tem a sua variável de ambiente path. Por exemplo, se eu virar o usuário aluno, tá? E der echo cifrão path, veja que não tem sbin na variável de ambiente dele path, porque ele não é usuário admin, não é administrador. Então sbin não aparece em nada aqui, ó. Tá? Vamos dar um exit, vamos voltar ao usuário que a gente estava autenticado anteriormente. Bom, seguindo, gostaria de apresentar alguns arquivos, por exemplo, o arquivo /etc profile. Então veja que aqui a gente tem um shell script, tá? Que é um conjunto de comandos em sequência, que tem alguma utilidade, né, para o sistema. Aqui no caso ele vai ter comandos que são executados para todos os usuários no sistema no momento de autenticação. Então ele é um arquivo de perfil global, tá? /etc profile.
Então aqui, o que ele está definindo aqui dentro? Como é que vai ser a variável de ambiente PS1, ou seja, como que vai ser o prompt no terminal, o que vai ser a variável de ambiente do usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, se o ID do usuário for igual a 0, então a variável de ambiente path vai ter o que? O sbin. Se não for diferente, aí não tem sbin, aí é usuário comum. Tá? Então ele vai definir aqui como que vai ser a variável de ambiente path, por exemplo, do usuário. Lembre-se que o ID 0, tá? Indica que é usuário administrativo, é root. Acima de 1000 significa que é usuário comum. Entre 1 e 999 é usuário de sistema. Tá? Dá uma relembrada lá da aula de administração de usuários. Okay? Além disso, cada usuário no seu diretório home vai ter um arquivo oculto que é o bash profile. Ele pode ter esse bash profile. No caso, o /root aqui não tem. Mas eu poderia, no caso do root, tem um arquivo chamado profile, tá? Que é a mesma ideia. Então, se eu der um cat nele, eu vou ver que tem alguns comandos aqui para ser executados no momento da autenticação, tá? Então, quando o usuário root autenticar, tudo que tiver dentro desse arquivo oculto profile, tá? Bash profile é quando é usuário comum. Como eu estou como root, é só .profile, tá? Então, tudo que tiver dentro desse arquivo, a hora que o usuário autenticar, esse comando vai ser executado. Ok? Outra coisa, o bash rc. O bash rc, ele é um arquivo que também é executado quando o usuário autentica. Tá? Que acontece? Eu posso guardar aliases de comandos dentro desse arquivo. O que são aliases? São apelidos para comandos. Por exemplo, vamos supor que ao remover um arquivo, vou remover aqui o arquivo rm rpm build. Opa, é um diretório. Vamos aqui o test2.txt, certo? Mas vamos supor que eu queira que o rm ele sempre pergunte, né, na hora de remover, antes de remover. Então, por exemplo, teste.tar. Então aqui ele está perguntando, deseja remover? Não. Então vamos supor que eu queira que o comportamento padrão do rm seja de perguntar. Eu posso criar um alias, por exemplo, alias rm igual aspas rm-i aspas, certo? Então se eu der um rm agora, ele já vai me perguntar, sem eu ter que colocar o "-i". Porque eu criei um apelido para o comando, tá? Vou colocar não. Para desfazer o alias é o comando unalias rm. Então agora se eu der rm em algum arquivo, ele vai remover direto, tá? Só que tem um detalhe, se eu fechar a sessão, o meu alias é perdido. Então um arquivo onde eu posso guardar os aliases é o bash rc do usuário em questão. Então, por exemplo, aqui tem vários comandos comentados, ou seja, não estão válidos. Então vamos supor que eu queira ativar as opções aqui do ls para ele listar colorido para mim. Então eu descomento o que eu quero fazer. Tá aqui, ó, tem um alias para rm, para cp, para mv. Vou só ativar esses aqui, tá? Então, salvo o arquivo e dou um source nesse arquivo bash rc, porque senão eu vou ter que autenticar novamente para que seja válido. Então, se eu der um ls agora, vamos sair e vamos autenticar de novo. ll. Veja que ll não é um comando que existe, é porque tem um alias, tá? Então, vamos ver o que ele faz. ll, ele dá um ls no formato, formato longo, ok? E eu tenho uma variável de ambiente, na verdade não é variável de ambiente, é uma variável comum mesmo, ls options. Qual que é o conteúdo dela? Está comentado aqui, ó. Export, ele vai exportar uma variável para o shell que está em execução.
Então aqui ele está ativando a opção de colorido, tá? Então vamos ativar, como a gente fez, só descomentar a linha. Dá um source. Se você der um ls agora, você nem precisa dar mais color. Então o bashrc ele guarda os aliases. Um arquivo que é lido durante o logout é o arquivo .bash_logout. Aqui ele não existe, não foi criado porque não tinha nada, então não criaram. Mas eu posso criar esse arquivo e colocar um comando que eu queira que seja executado assim que o usuário se desautenticar, sair da sua conta. E a gente tem o bash_history, que é onde ficam guardados os históricos, tá, do usuário. Lembrando que o comando history, ele retorna tudo que está dentro desse arquivo. Então quando você digita history, ele vê qual usuário você está autenticado e mostra por meio desse arquivo bash_history os comandos que o usuário digitou, tá? Bom, então vamos ver como criar uma variável, né? Existem as variáveis locais e as variáveis globais, tá? Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável chamada local, onde o conteúdo dela vai ser uma frase sem export na frente. Ou seja, se o conteúdo de uma variável tem espaço entre as palavras, eu tenho que colocar entre aspas, porque senão ele só pega a primeira parte antes do espaço. Essa variável aqui é local. Tá? Ela só existe no meu shell aqui. Okay? Em outros shells ela não existe. Para que ela se torne global, eu tenho que exportar com o comando export. Então coloque global, export global. Tá? Eu já posso criar já exportando, que é o que eu estou fazendo. Com export na frente. Tá? Dou um eco cifrão global, vou ver o conteúdo. Ok? Se eu usar o comando set, eu vou ver. Vamos dar aqui um clear e vamos paginar. Set, ou melhor, grep local. Bom, a variável local aparece no set, tá? Vamos ver o global. Global também. Ou seja, se eu quiser ver todas as variáveis minhas, basta usar o set. Ele vai mostrar tudo. Agora, se eu quiser ver só as variáveis globais, aí eu comando env. Tá? Veja que o local não aparece aqui. Ó. Vamos fazer um filtro. grep global. Aparece. Local. Não aparece. Tá? Então, env só vai mostrar as variáveis globais. Tá? E você pode utilizar o print_env para ver também essas variáveis globais. Certo? Então, por exemplo, se eu altero a variável de ambiente path, ela só vai valer se eu exportar. Tá? Se eu fizer alguma alteração. Olha só. Vamos ver aqui o conteúdo da variável de ambiente PS1, que é o que define o meu prompt, né? Que no caso aqui é o usuário, arroba, o nome da máquina, 2 pontos, diretório corrente e o cerquilha, se for root, e cifrão, se for usuário comum. Então é todo esse scriptzinho aqui que vai definir o meu prompt primário. Vamos supor que ao invés disso eu queira que apareça, né? Como se fosse lá no Windows. Então coloco ps1 igual aspas, c dois pontos, barra, sinal de maior. Dou Enter. Tá? Veja que já mudou. Olha como está meu prompt. Muito feio isso, né? Vamos voltar à configuração anterior. Basta eu mandar reler o /etc/profile. Já voltou ao normal. Tá? Então o profile vai definir todo o perfil padrão para todos os usuários do sistema. Tá? Se eu colocar timeout igual a 10, em 10 segundos ele vai fechar esse terminal. Essa sessão. Fechou. Então vamos autenticar novamente. Ok.
para ver a variável de ambiente path. Aqui, tá? Vamos supor que lá no meu /root eu vou criar aqui um scriptzinho bem simples, chamar aqui esse cara de teste.sh, ou melhor, vou chamar ele de teste. A única coisa que o meu script vai fazer, eu coloco aqui o interpretador, que é o /bin/bash, você ainda vai ver isso na nossa formação, tá? A função dele é só mostrar assim, ó, oi, Léo. Só isso. Opa. Vou dar permissão de execução nele. Então, quando eu digitar, para eu executar ele, eu tenho que dar ponto, barra, e está no diretório onde está. Então, teste. Certo? Vamos supor que eu queira digitar teste e já seja executado. Certo? Veja que o teste, ele está no diretório corrente. Meu diretório corrente, /root, não está na variável de ambiente path. Tá? Não está, por isso que ele não encontra. Agora, se eu colocar aqui, ó, dar um cp teste e mandar ele para o /bin, agora funciona. Teste, certo? Vamos remover. /bin, teste. Então, se eu der teste agora, não acha. Vamos supor que eu queira acrescentar mais um diretório na minha variável de ambiente path. Tome muito cuidado, tá? Se você colocar path igual apenas, por exemplo, eu vou colocar o meu teste no /opt, certo? Veja que o opt não está na minha variável de ambiente path, tá? Então, se eu executar teste, ainda dá arquivo diretório não encontrado. Então, na hora de você mudar o valor da variável path, você tem que pegar o valor anterior, tá? Porque tem muita gente que faz isso aqui, ó, path igual /opt. Isso aqui é latada, não faça isso, tá? Porque senão você vai perder a referência das variáveis, dos diretórios anteriores que contêm os comandos. Então, o que você tem que fazer? Para você pegar o conteúdo de path, novamente, o que você faz? Path é igual... Veja que na hora de atribuir um valor para a variável, você não coloca cifrão. Tá? Você não faz isso. Ó, cifrão, path igual. Não, na hora de atribuir um valor é sem um cifrão. Path igual... Aí o cifrão path, eu vou pegar o conteúdo que já está nela. Coloco dois pontos, /opt. Lembra que cada diretório é separado por dois pontos? Aí agora sim, ó. Se eu der um echo cifrão path, agora eu tenho o opt lá no final. Agora se eu der um export, veja que ainda não vai dar certo, ó, teste. Não, já deu. Atualmente agora já aceita, mas geralmente teria que exportar. Tá? Export espaço path. Veja que na hora de exportar, não precisa pôr o cifrão. Okay? Então aqui agora, ó, já está funcionando. Só que na hora de reiniciar, você vai perder isso. Por quê? Aonde que está salvo? Lá no profile. Então aqui, ó, o path para root não tem opt. Então, na hora que você reiniciar o sistema, não vai funcionar. Ou você acrescenta o opt aqui, no final. Só que se você acrescentar o opt aqui, isso aqui vai valer para qualquer usuário no sistema. Às vezes você não quer fazer isso. Então, vou sair sem salvar. Aí, às vezes, é melhor você fazer o quê? Colocar aqui, ó. No profile do usuário root, né? Você coloca aqui export path, recebe cifrão path, /opt. Salvou. Ok. Dá exit. Vamos autenticar novamente. Vamos dar teste. Aí funciona. Echo cifrão path. Veja que sem alterar o /etc/profile. Então, se você tem que fazer alguma modificação em perfil do usuário, faça no arquivo próprio dele, tá? Porque aqui você mexe no sistema inteiro, evita alterar aqui, tá? Porque se der alguma coisa errada, você vai mandar ler esse arquivo novamente, esse profile. Ok? Bom, seguindo. Então, vamos brincar mais um pouquinho aqui com os aliases. Então, vamos criar um alias que faça a mesma função do clear, que é limpar a tela.
Então, se eu quiser criar um alias com a letra C somente, coloco aqui. Pode ser aspas simples, tá? Ou apóstrofo, né? Então, C, ele vai limpar a tela. Aliás, sem nenhum parâmetro, ele vai retornar para você todos os aliases definidos. Para você desfazer um alias, é o comando unalias e o alias que você criou. Então, veja que ele vai sumir da lista. Ok? Para que o alias fique salvo, você acrescenta ele no bash RC do usuário que você está autenticado. Basta você acrescentar aqui, ó. Por exemplo, alias C é igual a clear. Salva. Tá? Tem que dar um search nesse arquivo para que ele seja relido. Aí C limpa a tela. Tá? Veja que esse arquivo bashrc está dentro do diretório pessoal do usuário em questão. Como eu estou como root, tá? Ele só coloca o .bashrc, ele já acha para mim. Tá? Na dúvida, coloca o caminho absoluto. Vai estar no diretório pessoal do usuário. Certo? Ok. Bom, vamos apresentar aqui uma dica interessante. Vamos supor que eu queira mudar o shell. Tá? Para mudar o shell, a gente pode utilizar o comando chsh, tá? -s e colocar aqui o /bin/sh, que é um shell bem antigo. Ok? Agora eu estou com outro shell, certo? Para voltar ao shell anterior, você pode dar um source em profile, tá? Ou dar um exit e voltar a autenticar de novo. Veja que ainda está com SH, tá? Como que eu sei? Vamos dar um echo cifrão shell. Ok. O que a gente vai fazer? A gente pode dar um chsh -s /bin/bash. Por padrão, vamos dar um echo cifrão shell. Opa, ainda não foi. Cifrão shell igual /bin/bash. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos sair. Vamos autenticar novamente. Opa, já voltou, tá? Veja que no /etc/pswd grep usuário root, o shell padrão dele é /bin/bash. É interessante que você deixe assim, tá? A não ser que você precise executar algum comando que só funciona num determinado tipo de bash, você troca temporariamente e volta para o outro, tá? O legal do Linux é isso, que você pode usar várias coisas ao mesmo tempo. Trocar ao mesmo tempo não, assim, você pode ter alternativas para você utilizar. Existem vários shells, vários ambientes gráficos, então o legal do Linux é isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos instalar um programa chamado Figlet. Tá, eu estou no Debian, então estou instalando esse comando no Debian. Olha só que legal. O que eu posso criar com esse cara? Vamos supor que eu quero colocar uma mensagem, por exemplo, acesso restrito. Desse jeito aqui, ó, fica mais legal assim, ó, fica maior. E a gente tem um arquivo isui, /etc/isui. Certo? Quando você loga e vê isso aqui, ó, acesso restrito, empresa XCPTO, vamos sair aqui e vou logar novamente. Veja só, esse Geek Academy, depois que você autentica, ele mostra isso aqui para você. Onde que está isso? No arquivo MOTD, tá? Que significa Message of the Day, mensagem do dia. Então você pode personalizar essas mensagens com o comando Figlet, fica maior, fica um negocinho mais caprichado, tá? Basta fazer o que? Por exemplo, quando você tem acesso remoto, como é o que eu estou fazendo, por exemplo, aqui eu estou utilizando um Mac e tenho uma máquina virtual com Debian, aí eu dou SSH e acesso à máquina, tá? Ok. Olha só,
eu posso mostrar uma mensagem para acesso remoto, que é o /etc isui.net, que é justamente esse cara que já está sendo mostrado, tá? Olha que ele autentica. Eu poderia alterar isso. Poderia colocar aqui, usando o Figlet, você está sendo monitorado. Não vai ficar legal, mas vamos só para testar. isui.net. Exit. Vamos autenticar de novo. Opa. Colocar no Isui. cat /tcmltd. O isui.net é uma mensagem que você quer mostrar, tá, para acesso remoto. O isui para acesso local. Essa é a diferença, ok? Então esse MLTD ele serve para mostrar alguma mensagem que você deve mostrar para todo mundo, tá, naquele determinado dia, ok? Então você pode utilizar o Figlet para personalizar estas mensagens, ok? Bom, clear. Vamos ver como que está aqui o nosso isui.net. Veja, você está sendo monitorado. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para a máquina virtual, que vai ficar mais claro o que eu estou falando. Então vou fechar. Veja só. Então você está sendo monitorado. Então é uma mensagem que está sendo mostrado antes do usuário autenticar, certo? Isso aqui não dá para ver quando você faz acesso remoto, ok? Então você está sendo monitorado. Tá ruim para ler, né? Mas ok. Então eu vou autenticar. Root 123. Esse Geek Academy é o que está no Isui. Opa. Eu acabei alterando os outros, né? Tá certo. Mas o Isui vai ser mostrado antes do cara autenticar. E o MLTD depois que ele autentica. Ok? MLTD. Message of the Day. Então aqui, o conteúdo do MLTD vai ser mostrado, tá, por um módulo do PAN após um login com sucesso. Ok? Então o MLTD é uma mensagem mostrada após o login, certo? E o Isui é uma mensagem que é mostrada antes do login, só que local. Quando você faz acesso remoto, aí é o ISUINet. Tá? Para o ISUINet ele acaba não mostrando, mas essa é a diferença. Tá? É só lembrar de net e de rede. Ok? Qualquer dúvida a gente está à disposição. É isso aí.